Bem, então, boa tarde mais uma vez, né, para nós. Estamos aqui para mais uma atividade do PEC Economia, o FCG, né, chamada Café com Economia. E o tema do nosso encontro de hoje, né, a temática é a discussão, né, a reflexão em cima do conteúdo que o documentário chamado O Processo, né, nos oferece. É um documentário que está no Netflix, né? É um documentário que teve uma repercussão bem ampla, inclusive ganhou prêmios internacionais, né? E aí está no Netflix, então a gente vai, né, abrir nossa discussão, né? Vocês vão fazendo aí as inscrições, né? E aí eu queria saber se eu posso fazer uma primeira fala. Se é tranquilo, posso fazer. Então, vejam, como professora de Economia Brasileira Contemporânea 2, né, é um tema bem sensível, né, para mim, porque é algo que, de fato, né, eu estou mergulhada desde que eu voltei do doutorado, sobretudo, né, em 2018, né. Eu confesso para vocês, assim, eu vou em princípio, né, fazer um pouco um relato pessoal mesmo né, do documentário em si, porque o que é que acontece? Eu entrei na UFCG no finalzinho de 2008. O GAAS passou a existir em 2009 e saí para o doutorado em 2014. Então, de 2009 até o final de 2013, a gente acompanhava a conjuntura para e passo como a gente faz hoje. Então, assim, a gente era super antenado de tudo que acontecia, né? Tinha toda uma reflexão sobre a conjuntura do Brasil. Quando eu saí para o doutorado em 2014, eu me afastei um pouco disso, porque, de fato, o doutorado é muito puxado, né? Muito conteúdo para estudar, muita coisa para dar conta. E aí, no período do impeachment da Dilma, eu confesso para vocês que foi um período que eu me ausentei realmente do debate e da reflexão, porque foi um momento, o ano de 2015 e o ano de 2016, foi assim, acho que foi um momento da minha vida, talvez dos mais difíceis que eu atravessei até hoje na minha existência, né, como humana no planeta Terra. Porque eu estava no meio do doutorado e aí estava enfrentando um problema pessoal muito sério, né, uma crise no meu relacionamento com o pai do meu filho, né, viajando para o Rio toda semana para pagar disciplina. E eu ainda gostava muito dele, né? Então a gente, de fato, assim, estava caminhando para uma crise que a gente, de fato, ia se separar. Então, quando chega 2016, de fato, que o processo de impeachment começa a correr, eu disse para mim, eu não dou conta disso, eu não dou conta disso, eu já estou enfrentando uma dor muito grande na minha vida pessoal, eu não dou conta disso. De fato, eu não acompanhei para e passo o processo de impeachment da Dilma na época. Eu me ausentei, porque eu sabia que era um golpe, eu sabia a gravidade do que se passava, e eu disse, não, infelizmente, eu não dou conta disso. Então, o documentário, ele, de certa forma, ele mexe muito comigo, porque o documentário vai reconstruir cenas que, na verdade, eu não vi, eu não fui protagonista, eu não assisti a essas cenas. Né? Eu não tive condição emocional de ver a toda... como é que a gente chama, gente? Aquela sabatina de Dilma no Congresso, realmente eu não aguentei, não dei conta mesmo, não dei. Então, de fato, foi uma reconstituição, né, muito forte, né? Eu acho que praticamente tudo o que aconteceu ali eu sabia, mas alguns detalhes, assim, dos atores mesmo, por exemplo, eu fiquei bem impressionada com a Janaína Pascoal, gente, que figura, né, que figura, e aquele choro dela no final, né, falando assim, que estava fazendo por ela também, e aí, quando um erro que eu achei naquele documentário foi não colocar os nomes dos atores. A gente não tem a obrigação de saber todos os nomes. Eu não conheço algumas pessoas dali. Eu acho que foi uma falha muito grande, né, de não ter colocado o nome da pessoa. Então, o parlamentar que vai falar logo depois dela diz assim: pois fez uma analogia que foi uma analogia perfeita. Pois é, na época que Dilma foi torturada pela ditadura, podiam dizer a ela que ela estava apanhando, que ela estava sendo torturada pelo bem do país, porque, né, às vezes, os golpistas, os torturadores, né,
pode ter um drama de consciência e querer justificar o que é injustificável, né? Assim, aquela fala foi, né, muito forte. Mas a única coisa que eu queria chamar a atenção para abrir para o debate é quando o Lindenberg mostra que o impeachment estava acontecendo porque a ponto do futuro, para o futuro tinha que passar. Né? Então, eu acho que isso é muito contundente, eu acho que isso tira muitas narrativas que se criaram, que Dilma não sabe negociar, que Dilma brigou com Eduardo Cunha, como se a cena política, gente, a cena política é um reflexo dos processos materiais de acumulação de capital. Então, na verdade, o Lindenberg, gente, ter ficado aquilo registrado no documentário, eu acho que foi talvez uma das melhores coisas, até porque a ponto para o futuro está passando, a gente vê que a economia só piora, né? Então, foi o que o Lindenberg falou, estão tirando a presidenta porque vem aí uma agenda, né? E depois foi dito por outra pessoa, acho que foi a Dilma que falou no discurso de saída, querem passar uma agenda neoliberal, uma agenda que vai simplesmente retirar direitos, uma agenda do preconceito, uma agenda... E é por isso que eu estou saindo. Então, eu acho que isso é um registro histórico que tem um valor gigante, até porque todas essas reformas que estão sendo feitas terão impactos pelas gerações que ainda nem vieram. Então, era isso, gente. E o Kimi já pediu a palavra, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa noite e bom dia para quem estiver vendo no YouTube. Primeiramente, eu queria falar mais um pouco da parte técnica, né, do documentário. Eu não cheguei a pesquisar na internet em questão do orçamento, mas eu ia falar sobre isso, né? Que algumas vezes, por ter muita gente envolvida, né, política, às vezes eu me perdia muito, né? Então, ficava um pouco mais à mercê de quem já conhecia um pouco de conjuntura, né? Sabia quem eram as pessoas ali, de entender melhor o que estava se passando ali, né, na questão do impeachment e tal. E aí, uma coisa que eu queria frisar, né, é que, diferente do Democracia em Vertigem, né, esse eu senti um pouco mais de realidade, né, assim, assistindo, porque você pega o bruto do que estava acontecendo, né, sem aquele aspecto cinematográfico, né? A gente pegava, por exemplo, as coisas que estavam acontecendo na TV Senado e você via diretamente o que estava aparecendo ali, né, acontecendo. Então é como se a gente estivesse revivendo de novo aquela época do impeachment de 2016, né? E aí, essa parte em si, apesar de ser um pouco menos construída, como no Democracia em Vertigem, eu achei até um pouco melhor, né? Essa visão de mais realista, né? Quando a gente assiste um documentário, a gente consegue realmente ver e sentir ali, né? Quando, logo no começo, quando tá mostrando a questão da votação, né? O senador lá falando se vota sim ou não, o pessoal na rua aplaudindo, vaiando, etc., você consegue sentir aquilo, né? Então, essa é a primeira parte que eu queria falar sobre a questão técnica do documentário. Teve os pontos negativos, mas eu gostei dessa pegada mais fixa, né, e realista da coisa. Fala, excelente, o Kimi. É o mesmo sentimento que eu tive, eu acho que a proposta do documentário foi essa mesmo, sabe? Foi essa mesmo. Inclusive, no início mesmo, assim, acho que quando se passou uma meia hora, eu cheguei a ter um pouco de vontade de chorar. Fiquei um pouco angustiada. Aí eu fiquei dizendo para mim mesma, Águida, o passado passou, o futuro não existe. Águida, o passado passou, o futuro não existe. Porque, de fato, se angustiar com algo que aconteceu em 2016 e a gente já tem todo, né, o balanço do que veio depois, né? Aí eu, de fato, consegui ficar tranquila e assistir com o coração em paz. Mas eu repeti algumas vezes para mim, Águida, o passado já passou, o futuro não existe. Porque, de fato, a gente o documentário faz nossa mente mergulhar naquele contexto, né? E aí a gente, de fato, é aflitivo, né? Pode falar, William. Boa tarde e desculpa pela câmera, porque minha internet tá um pouco terrível hoje. Mas eu queria falar primeiro que eu também tive aquele problema relacionado a conhecer as pessoas. Em boa parte das pessoas eu tive que pesquisar também, porque eu não conhecia. E sobre o início do documentário, assim, eu já começa num um clima bem para baixo mesmo, assim, bem triste. E tem no início a Glaze Hoffman, ela fala que
em relação a todo o processo que estava acontecendo, que independente do que eles fossem defender, eles já tinham tomado uma decisão. Aí, infelizmente, aconteceu tudo o que aconteceu e relembrar tudo isso que a gente viu e também as consequências que a gente está vendo agora é algo assim terrível, muito triste. Cíntia, e o pior é a gente não ter uma perspectiva, um horizonte de que as coisas vão melhorar, né, rápido. Acho que o mais difícil é isso, não é só ter piorado muito, é a gente ter esse sentimento de que vai continuar piorando, né? Isso é desolador demais, né? Pode falar, Cíntia. Foram muitos pontos, assim, eu realmente achei muito gatilhado o documentário, acho que é muito ruim você assistir. E, querendo ou não, acho que é uma visão, de certo modo, diferente, né, do Democracia. Eu acho o Democracia até mais... Por que parece, não imaginei isso, mas achei até o Democracia em algum sentido mais leve do que esse. Acho que em um ponto também que o William tocou, né, em questão que eles têm aquela ideia de que eles vão perder, né, acho que é meio óbvio. No momento que o impeachment passa pelo Congresso, acho que é óbvio para todo mundo que não tem volta, né, não tem o que fazer. E no final, com o resultado, acho que foi 61 a 20 votos, né? 61 a favor. Era bem óbvio que nem ia ser apertada, né, a votação, mas eles realmente quiseram fazer um processo que houvesse pelo menos um desgaste, né? Que eles lutaram, que eles tentaram, que eles pelo menos provassem que realmente foi um golpe, né? Que os três pontos, né, que estavam falando dos decretos dela, realmente ali não tinha, né? E tinha as falas da Esther, né? A Esther falando que não fazia muito sentido, porque um decreto acho que foi até em dezembro, aí depois ela fala que eles queriam que naquele momento já tivesse valendo algo que não tinha como, né? E aí também dá exemplo de um dos senadores de Minas Gerais que cometeu a mesma coisa, né? Só que lá não tinha o Eduardo Cunha para fazer o processo dele passar, né? Então teve muitas coisas emblemáticas. Mas para mim, o que mais me deixou angustiada foi a Janaína, assim. Ela, com todo respeito, a Globo perdeu aquela atriz, porque tinha momentos que a mulher começava a chorar e ela fazia toda uma encenação, e aquela frase bem ridícula dela de dizer, Dilma, estou fazendo isso por você, estou fazendo isso pelas suas netas, sempre colocando a questão das crianças, estou fazendo pelas crianças, né? E acho que o documentário em si ele foi bem dual, né? Ele sempre mostrava um lado, o lado de quem estava apoiando, né? E o lado de quem não, né? Eu acho que a Janaína em si sempre foi a pessoa que aparecia mais, né? E eu gostei muito também que teve uma pessoa que falou, você provavelmente vai se candidatar a deputada, né? E tal. E foi o que aconteceu, né? Então, realmente, acho que a gente olhando para trás desse documentário, a gente vê todas as construções, né? O Aécio, o discurso que ele faz também. Então, foram muitos pontos. Mas o Aécio, né? Eu achei ele... Nossa, quando a Dilma tá dando aquele discurso no Senado, que ele fala para ela que, enfim, foi, enfim, complicado demais, né? Para não dizer outra coisa. Mas acho que para inicialmente era isso, porque senão eu falo demais, né? Mas é isso, assim, para mim, mais doído realmente foi a Janaína, ver ela falar que gostaria de ver uma mulher na presidência, né? Que estava fazendo aquilo pelo bem do país. Olha. E o primeiro discurso dela, completando tua fala, Cíntia, de pegar a Constituição e dizer que ali era... Caramba, o que ia ser passado depois que a Dilma caísse era ponto para o futuro que destruía a Constituição, e ela pegar a Constituição e dizer, quê? Com aquele jeito, né, histérico dela, que ela estava ali porque a Constituição estava acima de tudo. Gente, assim, é muito surreal, né? Quem entende minimamente o jogo realmente, né, é muito aflitivo. E quando o Lindenberg falou, você não está aqui neutra, você recebeu 45 mil reais do PSDB. Eu achei isso muito forte também. Alguém aqui sabia disso? Você recebeu 45 mil reais do PSDB. Né? Eu acho que essas duas coisas, de pegar a Constituição, né, 3, né, de dizer que estava fazendo aquilo pela própria Dilma, né, e de receber 45 mil reais do PSDB para pautar o processo, eu acho isso, né, eu acho assim, gente, esse documentário é um registro histórico que, assim, inigualável. Jonatas. Eu acho que esse documentário deixou muito claro muitas coisas que a gente vivenciou nesse período, mas eu acho que uma das coisas que eu achei mais interessante foi ver o tanto de pessoa que estava defendendo esse golpe, porque eles mostram cada vez mais que isso foi um golpe. Eles pediram provas aquelas coisas que a Dilma está sendo acusada, pediram provas várias vezes durante a CEI,
e nenhum fez nada, ninguém mostrou nenhuma prova. E mesmo assim, várias pessoas iam para as ruas, se manifestavam contra o governo, né? Comemoravam cada voto sim, que cada deputado falava para o impeachment, para o processo continuar. Então, essa foi uma das coisas que eu mais impactantes do documentário, né? Porque essa, como a senadora bem pontuou, aquilo era um jogo de cartas marcadas já, né? Não adiantava mais nada o que fazer, porque aquilo era desandava tomada, mas o processo em si era o que deveria ser o foco. Como teve um homem, não sei se foi o Lindenberg que pontuou, que o jogo da mídia, né, nesse momento, foi muito importante para movimentar as massas, né? Para falar como as massas deveriam se comportar diante desse cenário. E, inclusive, até mesmo depois que o Temer assumiu, tem um cara que ele está num discurso, nas manifestações, e ele fala o seguinte: reforma da Previdência, reforma trabalhista e a terceirização é a saída do Brasil e é a continuidade do povo. Então, essa frase, para mim, pelo menos, foi o que resumiu basicamente todo esse processo, né? Sobre como as pessoas ficaram realmente cegas desde aquele cenário todo de completa injustiça contra a presidenta, ex-presidenta. Isso mesmo, Jonathan. Na verdade, quem mais deveria defender a Constituição, né, estava ali atacando a Constituição. Isso é muito triste. Eu achei bem emblemática, gente, aquela manifestação que teve no dia que o Senado ia votar, que a polícia estava no meio e de um lado estava a galera pró-impeachment, já bem ornamentado com aquela roupa, assim, aquele já parecia ser uma coisa bem organizada, né, que todas as roupas que depois a galera de Bolsonaro aparece são as mesmas, e do outro lado a galera que estava contra o impeachment. Eu achei muito emblemática ali já a polarização e o ódio que viria depois ali já estava, né, tudo bem arrumado já, né, nessa direção. Pode falar, Dioari. Só uma parte aí que eu acabei me lembrando aqui, que eu fiquei analisando bastante, uma fala, se não me engano, que é da Esther, né? Que ela comenta que é como se eles estivessem criando uma teoria econômica, né? Porque eles ficam justificando a crise de 2015 por conta desses decretos e por conta dos gastos públicos. Aquilo que a gente já debateu, que já foi visto também naquele livro Economia Pós-Pandemia, eles usam a austeridade fiscal e criam um discurso falacioso de que o gasto público vai criar uma crise econômica no Brasil e que criou no governo Dilma uma crise econômica no Brasil. Achei essa parte interessante, quando o Austerlitz destacou. Eu queria concordar com Cíntia. Eu queria concordar com Cíntia com relação a Janaina Pascoal, porque eu acho que quando a gente. Na época, eu era muito nova, eu também não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas quando a gente vê o documentário, a gente vê como tipo, era absurdo a forma como se ela portava no Congresso com relação, tipo, ela tem um discurso muito manipulativo, de chorar, de falar as criancinhas, os brasileirinhos, e não sei o quê, e fazer todo um teatro. E tipo assim, um discurso muito político que na época tinha muito apoio, né? Como já estava meio que certo que o golpe ia acontecer, que o impeachment ia acontecer, a defesa dela teve uma hora que o Lindbergh falou que ela não conseguia se ater ao problema do impeachment, as caixinhas contadas, enfim, porque ela não estava preocupada com isso, ela sabia que já ia ganhar, então ela procurava simplesmente ter apoio político e crescer em cima daquilo, né? Crescer em falar das crianças. Teve uns 3 senadores que, para apoiar o golpe, ficou falando das criancinhas e colocar. Teve um que até falou do PT sendo pedófilo, ajudar a ter educação sexual, enfim, teve uma questão assim, um senador falou. E, sim, eu estava falando da marcha do aborto, sim, isso também. E ela se dizendo imparcial, mas na verdade tem uma cena que foi muito engraçada, que ela tava tomando um todinho aleatoriamente, não sei, eu achei muito engraçada essa cena. Só queria comentar mesmo, que eu achei engraçado, mas enfim. Aí teve a questão da conversa do ex-senador do Sérgio Machado com o senador Romero Jucá, que foi uma das coisas que eu lembro que, quando foi para a mídia, foi uma grande esperança, assim, de certa forma, das pessoas contra o golpe, né? De, tipo, finalmente enfraquecer, de certa forma. E logo após teve o afastamento do Eduardo Cunha, que foi uma esperança que não aconteceu nada, né? Então, mais uma prova que a gente vendo que já estava tudo
esquematizado mesmo. Era isso que eu queria falar. Em relação a isso que tu falasse, Júlia, daquele vazamento, é muito grave o processo ter prosseguido depois de um vazamento daquele, né, gente? Eu acho que é gravíssimo, porque, inclusive, vocês acreditam que eu achei que aquele vazamento tinha sido depois do impeachment? Eu perdi essa informação. Quando eu soube que foi bem no início, eu fiquei muito chocada. Porque eu disse, como é que depois de um vazamento desse, o processo seguiu? Assim, sabe? Fala, Dani, é surreal. Para mim, o que muito me choca e me deixa desconfortável em assistir, me deixou desconfortável em assistir, é a imagética do que tem da misoginia no documentário. O documentário abre basicamente com aquela imagem da esplanada dos ministérios, dividida em duas, entre pessoas de vermelho e pessoas de verde, né? E você vê a representação daquelas pessoas de verde, o grito majoritariamente de homens violentos que representam uma ideia de família. A la Engel escreveu sobre a família, né? E daí aquilo se representa tão bem dentro da esfera de poder que é a Câmara dos Deputados e do Senado, que chega a ser, assim, para outras palavras que eu não posso usar no ambiente, revoltante, né? Porque você vê que aquela mesma brutalidade e violência que emanava da imagem dos homens de frente ao Congresso gritando para tirar a primeira mulher que foi eleita como presidente, você via aquilo representado nas pessoas que teoricamente deveriam pelo menos performar algo diferente dentro de uma esfera de poder como o Senado e como a Câmara dos Deputados. E em como a Dilma não conseguia ultrapassar essa barreira da misoginia que foi talhada nessas duas imagens, né? Porque por mais que ela tivesse argumentos que pusesse por terra o que era levantado no processo jurídico do impeachment, o processo político, a biopolítica em cima da figura da mulher durante o processo foi muito mais prevalente. E aquilo basicamente foi o que colocou ela para fora. E eu acho, até estava comentando com o Yuki, né, sobre o desconforto lá no grupo do PED de assistir aquilo, é exatamente por isso, porque é um documentário que, por mais que ele retrate coisas que a gente viveu em maior ou menor escala ali em 2016, ele demonstra essa violência contra quem de fato não acredita no que aquele processo representa, né? E é muito violento para quem assiste ele depois. Para tipo, relembrar e pensar, nós vivemos isso, nós passamos por isso, e muito pouco depois disso foi feito para mudar essa estrutura. Não, foi feito muito para piorar a estrutura. Foi feito bastante, bastante mesmo. Trabalho árduo para piorar. Raí. Boa tarde. Uma diferença que eu consegui notar do texto do processo, né, para o Democracia em Vertigem é que nesse Dilma não é colocada como uma personagem principal, diferente do Democracia em Vertigem, porque nesse muitas figuras, né, políticas como José Eduardo Cardoso e outras personalidades como a Gleice, o Lindenberg, a Janaína, eles ocupam muito mais, né, espaço de fala. Então mostra mesmo que os bastidores de todo esse processo. E na fala de Dilma, né, eu acho que é na metade do documentário, quando ela fala sobre a visão da mídia, né, que a mídia contribuiu muito para onde a gente chegou. Ela disse que a mídia passou uma visão fria, calculista, insensível, porque ela também não renunciou, né, e essa foi uma visão que é contraditória, porque também, ao mesmo tempo, a mídia deu a visão de que, né, ela estava desequilibrada, tomando remédio de tarja preta, né, ela fala desse jeito. Ou seja, a visão da mídia oscila, e eu queria destacar, né, o quão foi importante o papel da mídia durante todo esse processo de impeachment. E hoje eu fico me perguntando se as pessoas que foram às ruas, né, pediam impeachment, se hoje eles têm noção de que realmente foi um golpe, né? Ou se ainda ficam no discurso de que pedalado, pedalado, pedalado. Acho que uma parte talvez tenha noção, Raí, já. Mas outra parte, eu acho que daqui para frente o trabalho é agir mesmo mais ainda no psicológico das pessoas, porque como o governo não tem nada para mostrar, na verdade, piorou em relação ao que se estava,
eu acho que ano que vem, gente, vai ser agir muito pesadamente no psicológico das pessoas e vai pegar as pessoas fragilizadas, porque foram muitas perdas, né? As perdas afetivas, as perdas materiais, não vai ser fácil não, gente. Vai ser fácil não, vai ser bem delicado mesmo. Inclusive, a gente tem que ter muita cautela, sabe? Muita cautela e muita prudência. Que eu acho que daqui para frente vai se jogar ainda mais com o imaginário, com o psicológico mesmo, né? Porque ele não tem o que mostrar materialmente, né? Então você tem que estar com a barriga vazia e você tem que continuar odiando Lula, você tem que achar que é melhor para o Brasil o Bolsonaro continuar, né? Então, assim, vai ser uma ação. Aí só nem Freud, se a gente tirasse Freud do túmulo e voltasse, Freud entenderia o que virá por aí. Pode falar, Joaquim. Então, professora, falando já do documentário em si, não da parte técnica, primeiro eu gostaria de elogiar todos os políticos ali, né, presentes, porque tem que ser um puta de um guerreiro para ficar num ambiente daquele, professora. Não, você tem que ser um guerreiro para ficar num ambiente daquele que quando começa lá aquela briga por causa de uma campainha, eu já, não, vambora, não aguento não. E aí, assim, quando a gente vê eles fazendo aquela ênfase, né, dos dois crimes, né, que Dilma cometeu, né, que era da pedalada e o outro não lembro direito, ficaram perguntando, mas isso é crime, não sei o que e tal. E aí é um ponto muito importante, né, porque passa, né, com a ideia de que é um negócio muito, muito, muito grave, né, e a gente vê que não era assim depois, né, até antes mesmo já ocorria isso, né, e depois deixa de ser crime, então é um negócio absurdo que aconteceu ali, né. E aí quando a gente vê depois a figura de Cássio, nossa, velho, eu senti uma tristeza de meio que ser representada pela Paraíba quando o Cássio aparece e começa a dar aquele discurso dele, que foi triste, viu? Foi triste de ler, de ver, na verdade. Na verdade, eu juro a vocês que eu estranhei as pedaladas terem sido pautadas, porque a própria Laura fala na valsa que assim, é um suposto crime do primeiro mandato e ela não poderia ser julgada por crimes do primeiro mandato, e o Cunha alertou sobre isso. Então, eu acredito que nos atos processuais consta apenas os créditos suplementares. Eu acho que eles colocam, não consta, porque eu ouvi dizer que era juridicamente ilícito, porque se referia a uma ação da política fiscal, se eu não me engano, de 2014, que foi o último ano do primeiro mandato dela. Tu jura, Daniel? Aí, isso também me atenção, intrigou. interrompendo a linha das falas, as pedaladas tanto entram no processo judicial, como elas entram no processo judicial porque se entendeu naquele momento que o crédito especial e as pedaladas que aconteceram em 2014 foram exercidas em 2015, e daí já entraria no segundo mandato. E foi uma distorção do processo de como funciona o sistema fiscal, né? Mas houve isso. Pode falar, Tiago. Falando para me ouvir? Tá. Sim. Certo. O que eu queria comentar é algumas coisas que eu percebi que eu concordo com o pessoal que é meio triste assistir realmente esse documentário. Ele tem uma visão mais direta, diferente do Democracia em Vertigem, como comentaram também, e que eu percebi uma coisa que eu nunca tinha percebido. Quando o Bolsonaro tá votando lá, é que a fala dele é tão programada que quando ele tá falando, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, sabe, repete a fala igualzinho como ele tá falando, antes dele falar. Que ele vai falar sobre o Ustra, aí o filho dele tá atrás também falando a fala dele antes dele falar. E outra coisa também que comentaram sobre a Janaína Pascal é que também eu acho ridículo que ela fala uma parte que as pessoas de fora, de outros países, estão perguntando para ela se ela é pastora ou mãe de santa, porque ela está fazendo essas coisas. Enfim, como as pessoas de fora iam perguntar essas coisas, sabe? Mas tudo bem. É isso que eu queria comentar por enquanto. É uma personagem difícil de decifrar, né, Júlia? Eu queria falar com relação ao que a pergunta que a Raí fez, e tipo, será que as pessoas que apoiavam o golpe naquela época já sabem que foi um golpe? Eu acho que
muita gente já sabe e muita gente na época que apoiou também já sabia. Porque, tipo, eu acho que as pessoas. Eu ouvia muito na época o discurso de, tudo bem, digamos que não tenham provas, de certa forma, super evidentes, ou que essas provas sejam dúbias, ambíguas, mas eu acho que o PT tem que sair, porque acho que é corrupto, e eu acho que muita gente apoiou sabendo que não tinham provas legais, de certa forma. Eu acho que tem até uma parte do. Também por causa de. Tem uma parte do documentário, que é quando a Dilma presta o depoimento no Senado, que uma senadora ela pergunta se a Dilma se livrasse, né, do impeachment, o que, é que ela ia fazer com o rombo fiscal. Então, tipo, muita gente era contra ela por causa de uma questão econômica. Então, acredito que tinha muito discurso de, vamos tirar a Dilma, a economia já melhora. Então, tipo, muita gente sabia que o processo em si, pelo que ela estava sendo julgada, não era verídico, mas queria tirar porque queria. Tem até uma parte da Janaína, que foi lá no final, que ela fala que o que é que estão falando para os professores estrangeiros, para eles estarem convictos de que isso é um golpe. Ela fala, é porque é questão fiscal? É por causa dos 3 decretos? Não. Aí, tipo, ela mesma admite que tipo, o impeachment não está sendo feito por causa dessas questões fiscais e dos 3 decretos. Ela fala, é porque nós brasileiros estamos cansados do golpe do PT, nos casos está cansada da administração do PT. Ela admite. Então, ela tem esse discurso, ela admite, tipo, o golpe ele foi tipo, uma questão política. Eu acho que muita gente já sabia naquela época. Inclusive, as pessoas, os que já estavam, que apoiavam, mesmo não sendo senadores. Assim, eu acho que a gente não pode perder de vista, né, que de fato o ajuste fiscal que a Dilma impôs logo no início do segundo mandato, acho que foi um erro de cálculo político muito grande, porque Dilma apostou que aquele ajuste manteria ela, e na verdade aquele ajuste apressou sua saída, porque de fato a vida das pessoas piorou. Então, foi um ano que a energia subiu muito de preço, o gás, o desemprego aumentou e muito rápido, né? A gente tem uma inflação maior, então, de fato, uma parte das pessoas que apoiou porque a vida piorou mesmo. E tem um conhecimento político muito estreito. Então, de fato, imaginou que a vida iria melhorar depois, porque não tinha noção do que se passava, né? Então, eu acho que uma parte da galera que surfou na onda, surfou meio de besta mesmo, né? Porque, de fato, houve uma piora nas condições de vida, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente não perder isso de vista. Agora, é lógico que tem uma parte, aí eu acho que a galera mais realmente fascista, racista mesmo, que desde o início sabe o que está em jogo, né? Sabe que é o ódio de classe que está em questão, né? O processo de inclusão que está em questão, né? Então, pode falar, Diwali. Só corroborando aqui uma fala, que falaram sobre a questão da mídia, né? E eu até procurei aqui no Google e consegui encontrar essa daqui. Bom, quando a gente tem capas que mostravam os ataques nervosos da apresentadora, ela até comenta isso na hora, né? Eles buscavam justificar a saída dela de uma forma extremamente baixista, dizendo que ou ela estava descontrolada. Várias revistas começaram a fazer capas assim, eu achei essa daqui da história agora. Ou ela estava descontrolada emocionalmente, ou se não, Dilma era uma pessoa fria que não se importava com a população. Então, quando se cria um discurso por uma certa parte da mídia, né, um discurso extremamente machista por cima da presidente, acabou que, pelo que eu percebi, grande parte das pessoas que se auto-identificam com esse discurso machista surfaram na onda do impeachment. Então, acaba, como a Agda comentou ainda agora, é a questão das pessoas que são contra a inclusão social, as pessoas que realmente estão nem aí para isso e adoraram essa questão do impeachment. Pode falar aí. Nicole? Boa tarde, gente. Como eu tinha dito no clube, né, para mim, o começo do documentário estava sendo dava muitos gatilhos. O final, do meio para o final também aconteceu a mesma coisa, mas pior é quando Janaína aparece.
todas as vezes que aquela mulher aparece, pra mim, são as piores cenas, assim, do documentário. E teve uma que me chocou bastante, que eu não lembro quais são os nomes das pessoas, enfim, que vai um casal conversar com ela sobre questão do aborto. E aí o cara fala que ele tem acompanhado, né, os casos e tudo mais, e que ele tem dito que lá na cidade dele, na região dele, enfim, as médicas que acompanham os abortos, elas acabam se suicidando porque entram em depressão. Gente, eu não sei. Naquela hora eu tive que parar o documentário, descansar para conseguir voltar a assistir de novo, e o pior é que ela abraça a mulher e diz que eles têm todo o apoio dela para essa questão. Eu não sei como é que pode. Sei. A pior parte para mim foi essa. Não sei. Até agora eu tô chocada com essa cena. Eu acho que essa fala de Nicole puxa um aspecto do golpe que é importante, porque, de fato, o elemento econômico era central ali, tá? O elemento econômico de pautar as reformas da Ponte para o Futuro e embargar a permanência do processo de inclusão. Era o elemento central. Mas tinha também uma pauta de costumes no meio desse golpe, né? Porque, de fato, a gente avançou em alguns diálogos, em algumas ações. Quando você pega, por exemplo, a agenda das mulheres, quando você pega a agenda racial, vai ver a fala da Nilma Linho, mostrando o tanto de leis, o tanto de institucionalidades, né, para pautar a questão racial, institucionalidades que a gente nunca teve em nosso país, apesar de quase 400 anos de escravidão. Então, de fato, a pauta de costume estava ali tangenciando também, sem dúvida nenhuma. E o mais grave é que eu acho, gente, que eles vão continuar manipulando a pauta de costumes para conduzir a eleição do ano que vem, porque do ponto de vista, primeiro que não tem projeto econômico, que o projeto é a ponte para o futuro destrói tudo. Sequer deixa uma ponte para atravessar o rio, né? Sequer deixa uma pontezinha para atravessar o rio. Então, assim, não tem projeto econômico, porque o projeto é permanecer o desmanche e o desmonte, né? Então, vai jogar com o imaginário das pessoas, gente, vai reacender toda aquela loucura de 2018. Eu penso que eles vão por aí. Eu não sei se vocês percebem, mas uma figura que praticamente não aparece nesse governo é a Damares. Dá aquela impressão que a Damares não está fazendo nada. E eu acho que é muito pelo contrário, gente. Eu acho que essa galera está fazendo muita coisa. Porque, veja, a Damares, ela preside uma associação, a Anajure, né, que tem como propósito mesmo fazer da Bíblia a Constituição do Brasil. Ela está dentro do Congresso ali desde o Fernando Henrique Cardoso, e ela tem objetivos muito precisos, né? Então, é uma figura desse governo que não aparece, dá a impressão que ela realmente está em casa de isolamento social, e, na verdade, eu acho que isso é que é bem perigoso. Né? Então, eu achei importante essa fala da Nicole, porque, de fato, a gente não tinha trazido ainda essa questão, né? Que apesar de ser secundária, está presente a questão da pauta de costumes. Pode falar, Cíntia. Vou pegar um ganchinho só porque a senhora tocou na Damares, mas para quem não sabe, desde o final do governo, enfim, né, do governo de Temer não, né, mas depois do golpe de Dilma, né, que ela assumiu, desde então, e se aprofundou no governo Bolsonaro, foi onde acabou praticamente todas as leis que apoiam as mulheres, sabe, em diversos setores. Então, assim, cabe destacar que realmente o projeto é não ter projeto, né? O projeto é acabar com tudo que tinha antes, né? Mas eu queria levantar 2 pontos. O primeiro é que eu acho que não tem como não voltar a tocar na Janaína, mas eu acho que o fato de ter colocado uma mulher como acusação foi muito simbólico, porque a sensação que eu tenho que sempre ficou em comparação a Dilma, sabe? A Janaína, para mim, ela foi o que o pessoal que era a favor do impeachment queria, né? Queria uma mulher que estivesse ali falando que eles queriam escutar, que em alguns momentos chorasse, que pedisse pelo costume de Deus, das crianças. Então, acho que foi uma sacada inteligente, de certa maneira, porque ela estava ali representando um objetivo, né? Então, para mim, como uma mulher de esquerda e negra, quando eu vejo aquela mulher, eu sinto horror e ranço, né? Porque ela representa praticamente essa ideia de feminismo liberal, né? Enfim, então eu acho bem complicado. Mas um segundo ponto que também é muito importante, é que já pro final do documentário, tem alguém que eu não sei o nome, eu não pesquisei, eu assisti sem pesquisar os nomes, quem eu conhecia, que eu não conhecia, paciência.
mas que ele falou que a partir do primeiro governo de Lula foi o governo que mais se fechou rádios comunitárias. E ele fala que esse foi um ponto importante para que só tivesse uma visão na mídia, né? Ele fala, a gente fez concessões, a gente deu dinheiro, a gente alimentou essas pessoas, e isso foi, em grande parte, a causa da queda, né? Então, essa demonização do PT, que continua até hoje, né? Porque até hoje, no governo Bolsonaro, daqui a pouco vai fazer 4 anos, e o PT continua sendo culpado de todas as mazelas do Brasil, né? Enfim, é uma das questões também que colocam do desemprego. Ah, mas o desemprego está em 11 milhões. Legal, hoje a gente está com 14 milhões de desempregados e o impeachment do Bolsonaro sai quando? Não sai, né? Porque, querendo ou não, é aquela ideia. Ele continua sendo fiel ao projeto, né? Ele continua... Enquanto ele for viável, vai continuar, né? Então, acho que esses pontos cabem destacar. E é isso. Não falo demais. Vocês arrasam muito, viu? Vocês arrasam muito. Eu fico em tempo de morrer do coração aqui. Eu vejo a hora meu coração não aguentar. Mas, sim, que eu acho que tem uma questão bem simbólica mesmo de ter sido a Janaína, para se livrar da coisa que não havia machismo no processo, que eles eram neutros. Eu acho que tem ali, né, uma questão simbólica muito forte. Dani, depois eu falo outras coisas que tu falou, Cíntia. Pode falar, Dani. Eu acho que assim, para quem assistiu o documentário, né, e para quem viveu aquele momento, é uma falta de interpretação, inclusive, da base teórica do que acerca do que tudo que aconteceu. Porque parece que a direita e a extrema-direita entenderam obras como A Origem do Totalitarismo, da Hannah Arendt, melhor do que a esquerda fez. Porque é literalmente a criação do personagem que a Hannah Arendt fala que precisa ser o inimigo para que esse tipo de ideologia ganhe as massas tão facilmente. Você cria a imagem de uma pessoa louca, de uma pessoa dissimulada ou fria, de uma pessoa que não consegue ter controle sobre si, sobre o que ela governa. Você tem apoio da mídia para que isso aconteça, você tem coadjuvantes políticos que fazem por onde os lobbies trabalhar nesse sentido de construção de imagem, e você cria a anti-imagem disso na Janaína Pascoal, né? Para que haja um diálogo de igual para igual, para que não seja colocado em voga o discurso, é um homem falando contra uma mulher, mas não é sim uma mulher falando contra uma mulher. E a construção imagética completamente oposta, né? É a imagem e a anti-imagem da criação do inimigo. E nas ideologias de direita e de extrema-direita, que isso vem em prática, principalmente, isso é posto em prática, principalmente nazismo, neonazismo, fascismo, neofascismo, é uma recriação do que a Hannah Arendt coloca na Origem do Totalitarismo, de como funciona a criação de regimes de extrema-direita e de direita nos países, como aconteceu na Europa. Então, é como se a direita tivesse interpretado o processo histórico que estava se recriando aqui na América Latina melhor do que a esquerda fez, nas suas próprias bases teóricas, né? Porque a Hannah Arendt, mulher comunista, que lutou contra o nazismo, que deixou uma contribuição teórica muito ampla para que as esquerdas do futuro conseguissem progredir nessa frente, não foi também interpretada pelas pessoas para quem ele escreveu. Arrasou. E o Kimi? Só arrasa aqui. Daniel falou um negócio que eu ia falar, eu vou só falar sobre outro ponto que eu achei interessante. Foi na parte que o Cardoso, lá, o senhorzinho, que ele pega, né, o papel do TCU e fala que já está aqui. Só uma brincadeira, quando você diz senhorzinho, realmente não é parâmetro para a gente identificar quem é. Porque o que mais tinha ali era senhorzinho. Então, realmente é uma referência. Eu acho que é José, não sei se é Eduardo Cardoso. Mas tudo bem, pode continuar. ele pega, né, o papel do relatório, ele fala que não tem mais o que fazer, porque já veio com várias informações erradas, né, no relatório do Tribunal de Contas, né, o TCU lá, e aí eu senti que, tipo, ele tava de mãos atadas, assim, tipo, na visão, o advogado. Então, assim, você vê a dificuldade que já é para uma pessoa que está inserida nisso, ver que tá chegando um relatório todo mentiroso, né? É difícil. É quando você pega as falas de Eduardo Cunha, que já é um cara que já tava metido muita mentira, ele já não consegue mais sustentar a mentira quando perguntaram a ele se ele tinha, né, traído o PT na hora que o PT recusou, né, aquele muito todinho lá.
E ele fala, não, não foi não, porque já tinha ligado 3 vezes e tal, já tinha conversado 3 vezes com o pessoal lá, e não foi por causa disso, mas a gente sabe que foi, né? Então, para um político que mente muito, na hora que ele precisa dizer a verdade, ele não consegue mentir mais. Exato. Eu lembrei agora, bem rapidinho, antes de Lucas, daquela fala que Cíntia fez, do Meia Culpa, que é aquela fala maravilhosa daquele senhor, que eu também não sei quem é, Cíntia. Talvez seja uma gravidade eu não saber, mas eu realmente não sei. Eu acho assim, gente, vocês podem achar que eu estou sendo muito benevolente com o PT, né? E se vocês acharem isso, eu vou respeitar, vou entender. Mas a sensação que dá é que o PT governou com medo, porque o PT sabia qual era a situação. Então, o PT governou com medo, e isso, em alguma medida, se voltou contra ele próprio, porque enquanto ele tinha muito apoio popular, ser muito bonzinho, né, com a estrutura de poder, vai tentando ali, né, vai tentando ali tangencialmente melhorar a vida dos mais pobres, né, mas sendo bem subserviente mesmo aos interesses, né, dos grandes oligopólios, né, aos interesses. Então, eu acho assim, eu acho que o PT não percebeu assim, caramba, a gente tem que se fortalecer, porque a gente não vai ter apoio popular a vida inteira, né? Então, eu acho assim, eu penso que foi um governo com medo, porque eu acho que o PT sabia, gente, aonde estava pisando, porque, veja, tudo foi respeitado, a República, as instituições, as pessoas foram rigorosamente ouvidas, respeitadas, os ricos nunca ganharam tanto dinheiro quanto naquele período, e veja onde acabou, a Dilma golpeada e o Lula preso, gente. Então, eu tenho esse olhar que pode parecer que é um olhar de benevolência ao PT, mas assim, eu não consigo ver diferente disso, sabe, gente? Diante de tudo que eu vi, o governo se submeter justamente para tentar não gerar, né, de fato, grandes traumas. E no fim, o que fizeram, sabe? Eu penso que... Eu falei isso até numa fala lá na UFRJ, no período que eu estava no doutorado, né? Dizendo assim, eu acho que a galera cobra muito aquela Lena lá da UFRJ, né? Que era super crítica dos governos do PT. Eu acho assim, quem era muito crítico mesmo do PT, eu acho que já tem fato histórico suficiente para rever alguns posicionamentos, sabe? Rever alguns posicionamentos. Eu acho que a história ela foi muito contundente, já suficientemente contundente. Né? Você imaginar que um juiz de primeira instância dá uma ordem de prisão ao Lula, que é negado um habeas corpus, que Lula passa 500 dias na prisão, inocente, é impedido de se candidatar a presidente depois de ter feito tudo que ele fez, negociado tudo que ele negociou, ter sido legal tanto que ele foi. Gente, caramba, eu não sei. É difícil, sabe? Eu não consigo sair dessa visão. Pode ser que em algum momento algum fato me remodele esse olhar, sabe? Pode falar, Lucas. Eu ia falar algo parecido com isso, que é a respeito de como o impeachment é um instrumento político, né? E desde o primeiro momento onde ele se inicia, ele precisa de um projeto meio jurídico, né? Tem que ter essa pauta jurídica, mas ele é entregue para o presidente do Congresso, né? Ou da Câmara. Ou seja, o ponto inicial dele passa a ser um ato político, né? Se vai liberar ou não, nesse sentido. E assim como é um processo político, a gente faz relação dele tanto com esse impeachment que causa injustiça para Dilma, assim como a prisão do Lula depois e a eleição do Bolsonaro, são tudo um processo dessa crescente, né, política da direita, né? E a respeito disso é interessante a gente notar que é isso mesmo, eu sempre me perco assim nos raciocínios, mas Rafa? Correto, Lucas. Até onde você lembrou, é por aí mesmo. Oi, boa tarde. Peço desculpa aos colegas pela demora. Eu passei a manhã inteira revendo o filme, porque é um filme denso de informações. Eu peço desculpas, porque não é um filme falso, é um filme bem pé no chão. Mas o contexto em si, aquele contexto histórico, ele demanda
um documentário também muito pé no chão, porque aquele contexto, quem lembra, foi um contexto bem complicado, porque eu lembro diariamente a minha mãe ligando o rádio e o, o cara do Pingos nos Is lá, o cara da... putz, me fugiu o nome dele agora, mas todo dia ligava, ele estava falando que a Dilma, quando ela saísse da presidência, ou seja, ela perdesse o foro privilegiado, seria, sei lá, julgada em alta, seria presa nas máximas instâncias, e yara, yara, yara. E não foi o que aconteceu, né? Obviamente, todo dia falava. E uma coisa que chama mais atenção é no trailer desse filme, uma das partes que ela tira mais, ela mostra mais a importância é aquela fala da Dilma, que ela conversa com um deputado e ele fala que a análise dele sobre ela é que ela é fria, calculista e que não quer sair do poder, né? E é complicado, né? Porque é uma criação da mídia, né? Que ocorreu naquela época, porque não se pode ver parece que não se pode ver uma líder mulher forte que já é taxada como fria e calculista e algo do gênero. Mas é exatamente isso. O processo, o filme em si, ele é muito bom porque ele mostra exatamente como é chamado, como decorreu o processo do golpe parlamentarista, que foi extremamente alheio às regras, porque o José Cardoso, eu lembro das falas dele, e nessa época eu era liberal, né? Mas eu falava, caramba, a fala desse cara era foda, já naquela época eu falava, não, esse cara falando era incrível como ele conseguia defender e como ele conseguia mover mares e terras para falar do que estava acontecendo, da injustiça. Ou seja, no relatório da comissão, o Anastasia fala que o TCU fez uma perícia dos 6 decretos lá, mas ele não fez, o TCU não fez, o TCU não teve nem parecer para analisar essa perícia. Então como assim, velho? Como assim a gente tem um relator que fala que teve perícia, mas não teve? Então, isso fica muito claro. E outra coisa legal que a diretora faz é que ela sabe que o filme é difícil, ela sabe que o contexto é complicado. E o que ela faz? Ela usa muito o vazio. Ela usa muito de momentos em que não acontece nada e ela mostra lá, porque ela dá respira, cara, respira, eu sei que tá difícil, mas respira, a vida continua, o passarinho continua a cantar, e é isso, a vida é assim. Então é legal ver isso, e é legal também no final do filme como o José Cardoso ele mostra, né, que a Dilma ela já veio de quando ela estava sentada na cadeira dos réus na época da ditadura e ela se manteve firme e como nesse momento também ela volta a às cadeiras de réus e se mantém firme, porque a gente lembra dos outros presidentes, o Collor, meu Deus, o Collor ele fez um jantar banhado a comidas extravagantes e a bebida e chamou a mídia de lambedores, de não sei o que lá, e vários nomes terríveis. O Bolsonaro, só de ouvir falar em impeachment, ele já rechaça a mídia e já xinga todo mundo. Então a Dilma
é um exemplo, né, de um bom líder democrático que mantém mantém os ritos da democracia. Porque uma das coisas que o José Cardoso fala que ela estava sendo julgada é porque ela estava mantendo o processo da Lava Jato em curso. Se ela fosse contra esse projeto, como o Jucá queria, como aqueles senadores queriam, talvez fosse diferente. Mas não, ela foi chantageada. Eu lembro na época que alguns caras falaram que o Cunha fez jogo sujo. E o termo que a Dilma usa é muito melhor, ele fez chantagem com o governo para quando ele aceita o impeachment. Tanto que depois ele chora e faz toda uma cena e tudo mais, mas é exatamente o que ele fez. Ele fez uma chantagem para o impeachment e aconteceu o que aconteceu. Rafa, de minha parte, você não precisa se desculpar. Eu achei maravilhoso, apesar da densidade, né, que o conteúdo traz, mas também nada é estranho a nenhum de nós também. Eu acho que é um registro histórico espetacular, né, de uma fase trágica da nossa história que segue aí firme e forte. Eu achei muito, muito bom mesmo, assim, a indicação, acho que é excelente, excelente, parabéns pela indicação. E sim, né, eu acho que eu acho que não só a Dilma, né, a Dilma principalmente, mas eu acho que todos aqueles que estavam na defesa, eles foram muito bravos, muito heróicos, assim, porque você sabe que está participando de uma farsa, você sabe que o golpe vai acontecer e você não arreda, né, e você vai até o fim, né. Eu acho que não é qualquer pessoa que emocionalmente dá conta disso, né. E foram até o fim, mantendo a hombridade, né, sem agredir ninguém, sem pular no pescoço de ninguém, porque teve um momento ali que eu vou dizer, a vontade que você tem, de fato, né, numa hora daquela, é pular no pescoço de uma figura. E a gente sabe que não é o bom, né, não é o correto, não é o bom, não é o melhor a ser feito, né, e de fato eles seguraram a onda. Eu acho que aquele discurso final da Dilma, eu acho que aquilo ali vai passar muito tempo tendo muito valor, porque ela deixa bem claro que o golpe não foi contra ela, foi contra o povo, ela estava certíssima, né? O golpe foi contra o povo mesmo, ela é a de menos em tudo que, né, em tudo que veio depois contra o povo e ainda está vindo. E eu acho que ela deixa bem claro, né, que ela tinha sofrido a dor da tortura, a dor da doença e naquele momento a dor da injustiça, né? Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação que vocês de fato foram injustiçados ou que vocês se sentiram injustiçados e para ter um pouquinho, né, assim, saborear um pouquinho do que eles viveram, né, tanto a Dilma quanto o Lula. Não é fácil, né, você passar por um contexto de injustiça muito muito profundo e você sair uma pessoa íntegra, uma pessoa que não odeia os outros, uma pessoa que quer continuar dialogando, que ainda tem amor no coração. Eu acho que isso também é nobreza, né? Eu acho que é o melhor caminho a seguir, por pior que aconteça, a gente não desistir do amor, não desistir de amar, não desistir de dialogar, não desistir de ser empático, mas nem todo mundo dá conta disso, né? E eu acho que eles deram, né? Então, acho que fica aí outra lição para a gente também. Pode falar, Diwari. Só um comentário bem rápido que eu lembrei, né, quando estava falando dessa questão até da Dilma, acho que foi Rafa que falou agora, falou dessa questão da Dilma, eles falavam que ela ia ser presa pelo STF, enfim, eles falavam bastante quando acabasse o fórum privilegiado, não sei o que outro. Isso me lembrou também da questão da Gleisi Hoffmann, né, que ela, o marido dela, né, mostra no documentário ele sendo pego lá na casa dele e tudo mais, e eu até fui pesquisar na internet, porque no tempo eu não acompanhava muito política, e eu fui pesquisar na internet e ele e a esposa, né, a senadora Gleisi, eles foram absolvidos pelo processo por falta de provas. Foi dito pelo STF que o julgamento, que a denúncia contra eles, né, por desvio da Petrobras, foi apenas uma delação e que não tinha prova alguma, não foi apresentada nenhuma prova e que eles não podiam ser julgados por algo que não tinha como provar. E isso foi feito na época do impeachment, né?
dá para enfraquecer mais o PT, porque a Gleice, hoje em dia, é presidente do PT, acho que na época acho que ela já era, e ainda era senadora. Então, foi uma jogada para enfraquecer o PT na época. Não, Houve a Gleice muitas Hoffmann vira jogadas, Gilari. Oh, perdão. Pode falar, Daniel. A Gleice Hoffmann vira presidente do PT, acredito que depois do impeachment da Dilma. Eu acho que ela foi um agente muito, muito forte do PT dentro da política institucional mesmo, durante o processo, e por isso ela foi nomeada depois, em votação plenária, para ser presidente do PT. De qualquer forma, assim, o documentário em si, por mais que ele trate de algo que a gente já tenha vivido e visto, rever todas aquelas caras políticas e pensar que todas elas, em algum grau, estão ainda hoje ditando a forma como a economia e a política do Brasil é posta, ou se dá, enfim, se organiza, dá um certo grau de desesperança sobre o que a gente acaba fazendo como agente político também, né? Ser estudante de economia é também ser um agente político. Ser estudante no Brasil é ser um agente político. E dá um certo grau de desesperança para o que a gente vê, porque por mais que a gente entenda de teorias de processos políticos, a gente vê que no final das contas é só quem tem acesso ao poder que consegue fazer algo de fato grande no país. E as pessoas que se identificam, pelo menos, com algo parecido com que aquelas pessoas que estavam no poder, que foi impeachment, a Dilma, portanto o PT, e toda uma agenda progressista que está por trás disso, a gente é relegado hoje a escrever em blogs desconhecidos, e quando nós chegamos a locais que são de maior amplitude de leitura enfim, de discussão, nós somos rechaçados. E assim, eu falo nós porque de alguma forma me identifico com aquelas pessoas que estão ali. Remonta um sentimento de desesperança muito grande. Não o mesmo que foi durante 2016, porque ali foi de fato doloroso de sentir e de acompanhar, mas rever esse documentário, eu acho que nos leva, pelo menos me levou, a locais que eu não gostaria de ter ido, depois de todo o processo de impeachment ter passado. Eu fiz, né, um exercício psicanalítico, acho que talvez psicanalítico, não sei, um exercício de dizer aquilo que eu fiquei dizendo para vocês, né? O passado passou, o futuro não existe. Aí isso realmente ajudou bastante, porque é um conteúdo duro, né? Mas relembrando, né, uma fala, isso, Júlia, isso, que o juiz que prendeu o marido da Gleice, né, atrás daquele espetáculo, né, com helicóptero e tudo, como se ele fosse realmente um bandido de alta periculosidade, né, como se ele fosse um serial killer, mais ou menos assim, foi mais ou menos para esse patamar, era orientando da Janaína, né, então, assim, na verdade, o que é que acontece? Nossas instituições, elas estão super contaminadas, né? Porque, de fato, a gente tem um serviço público, principalmente o federal, muito elitizado. Nossas instituições, o Silvio Almeida, eu acho que é hoje, né? Acho que é a pessoa que mais nos ensina, né, a esse respeito, né? Nós temos uma estrutura institucional que é racista, que é machista, né? Eu acho que quem está dentro dessas instituições e não sabe o quanto é difícil operar. Então, a gente sabe que nem todos os juízes são, nem todos os procuradores são, nem todos os parlamentares, mas não são a maioria os que não são, né? Então, de fato, é uma luta muito dura. Basta ver, você tem o Rafa destacou na fala dele, né, do servidor, de que as contas não foram periciadas pelo TCU. Ou seja, você não vê uma instituição se movendo para, de fato, fazer uma investigação profunda e dar um parecer com propriedade para um processo que teria um impacto imenso no país inteiro. Por outro lado, o que é que a gente teve agora na pandemia? Um servidor do TCU fraudando o laudo para minimizar as mortes da pandemia. Esse cara vai parar na CPI. Quer dizer, isso é muito surreal. Quer dizer, ele tem uma visão política e ele opera dentro da instituição a partir da visão política que ele tem. Né? Então, eu acho que o bolsonarismo, eu acho que ele escancarou isso.
Acho que o bolsonarismo mostrou, como é que a gente pode dizer, as vísceras do que é a gestão dentro do serviço público, né? Desgarrada da sociedade, desgarrada de interesses coletivos, desgarrada de todos, dentro de uma visão particular que você acha que é a única que é certa, é a única que existe, é a única que pode prevalecer, e você vai agir dentro dentro do seu trabalho a partir dessa visão que você adota como é a única visão que tem que prevalecer. Então, se de um lado lá o TCU foi omisso no impeachment, agora o TCU age, né? Se a gente não pode dizer que foi a instituição, foi um servidor da instituição para criar uma narrativa alternativa sobre as mortes da pandemia. Isso é muito grave, gente. E quantos exemplos a gente tem a partir desse exemplo? Tantos quantos milhões, né? Eu acho que isso é uma falha do sistema burocrático weberiano, né? Porque o serviço público brasileiro ele é todo montado de acordo com o que Weber determina ser burocracia e como ele funciona. E daí ele parte do princípio que as ações sociais não vão interferir no funcionamento da burocracia, o que é completamente inaplicável quando você vai ver como funciona a burocracia brasileira, né? O serviço público brasileiro. A gente tem um TCU que hoje frauda os laudos, como a professora Agda falou, e teve um TCU que foi omisso em um caso de impeachment de um presidente sem valor jurídico. E daí a gente retoma aquela ideia de que o impeachment ele não é um julgamento jurídico, né? Não por menos a Dilma tentou em todas as instâncias, no STF, inclusive no STJ, parar o processo porque não tinha fundamentação legal. Então foi só o julgamento político mesmo, a construção do julgamento político que deteriora como a oposição, que naquela época era a situação, como a oposição hoje se organizava, e remontando um pouco a fala que a professora Agda tinha falado antes da meia-culpa do PT, algo do tipo, como a senhora se enxerga complacente, enfim, não sei. Mas eu acredito que o PT, depois que ele assumiu os espaços de poder, ele abandonou o que de fato o colocou no espaço de poder, que é a política de base. Por mais que o Lula tenha escrito aquela carta para o Brasil, carta para o Brasil? Algo do tipo. Lá no... Acho que é carta para o povo, né? Carta ao povo brasileiro. Dizendo que ia manter o TPE macroeconômico e tal. Depois que ele assume, a política de base ela é dinamitada. E isso leva, assim, com o passar do tempo, com o desgaste depois do segundo mandato Lula, o desgaste político e social, leva ao impeachment da Dilma, né? Você dinamita a formação de base do eixo progressista, e você vai ter que ir mais para frente lá com o processo de impeachment que você não tem mais capilarização nessa base política. E daí a direita toma o discurso muito facilmente. E daí a gente vê movimentos como o MBL fizeram com um movimento que nasceu da UNE, né, que era a reivindicação pelo aumento das passagens, que se tornou uma coisa gigantesca que culminou no impeachment de um presidente. E eu acho que isso é uma meia-culpa que o PT até hoje não fez, né? Voltar à política de base. A ala progressista, no geral, não faz. Muito pouco faz. Quer construir... Porque sem essa construção de política de base, caso eleito um novo presidente progressista, como eu acho que será a próxima eleição, a gente não vai ter... ele não vai ter governabilidade. Por essa mesma razão que a Dilma foi impeachmentada. Ela não tinha apoio popular. Falta de política de base. Rafa, depois eu estou refletindo sobre Daniel, daqui a pouco eu falo. Pode falar, Rafinha. Um dos casos também que fica muito escancarado a assimetria, né, de como foi lidado o processo e tudo mais, é a questão do Plano Safra, em que eles atrelam a Dilma essa polêmica do Plano Safra simplesmente porque ela teve conversas com o secretário do Tesouro. Ou seja, não tem um dado, não tem nenhuma prova, não tem nada físico ou considerável, né, para a justiça para tal. Mas não, eles consideram os áudios de uma conversa como se fosse algo
objetivo, mas não é. Então é bem complicado. Então tem a questão do Pronaf também, que eles afirmam que as pedaladas não foram atrasos operacionais, pois os débitos do Tesouro se acumularam em montantes muito altos. Desse modo, consideraram como operações de crédito que são contra a lei de responsabilidade fiscal. Assim, os atrasos observados não poderiam ser considerados como empréstimos. Mas o Pronaf era um programa de empréstimos cáspita, e os caras, não é. Eu estou falando que não é e não vai ser. Então não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eles pegam todo o programa do Pronaf, que era um programa de empréstimos para agricultura familiar e para pequenos promotores, e transformam numa grande farsa que ela teria feito. Não, é uma grande farsa fiscal. Tanto que ela fala depois, no final do filme, que o processo que eles fazem é um processo de criminalizar a política fiscal que ela estava fazendo, porque eles desconsideram que teve uma crise em 2008, eles desconsideram que teve a crise do euro, eles desconsideram que teve o fim do superciclo das commodities, eles desconsideram a saída dos norte-americanos no investimento. Então, eles desconsideram toda essa conjuntura. Eles desconsideram, Rafa, o próprio ajuste que Dilma tinha feito no início do ano. Eles nem comentam sobre isso. Exato. Ela fez um contingenciamento de 8 bi para se ajustar na meta, mas eles não abordam esse contingenciamento, porque, segundo a lei que eles tanto falam, que é a lei de responsabilidade fiscal, você tem que fazer um corte para fazer um gasto. Ela fez o corte, o contingenciamento para fazer os decretos, mas não, eles falam que os decretos vieram sem nenhum contraponto. Então, fica claro em tudo isso. Para mim foi muito difícil, eu tentei anotar tudo e eu tive que parar várias vezes para anotar, mas quando você anota tudo, fica explícito a tosquice, o modo tacanho que foi conduzido o processo. Então fica claro, foi um julgamento político e foi um processo de criminalizar qualquer política fiscal. E eles falam, né, que a presidente tinha que se alinhar com todas as leis orçamentárias ou as leis. Não é assim. Quais dos outros presidentes que se aliaram a essas leis orçamentárias ou algo do tipo? São pouquíssimos. É porque, na verdade, eles tiveram que criminalizar algo, já que eles não conseguiram criminalizar a pessoa dela. E daí eu acho que a gente já tem uma grande lição histórica para todos os impeachments que poderão vir ao longo da nossa existência. É entender que nenhum político cai porque é corrupto, tá? Eu acho que isso já ficou muito claro, né? Eu acho que a partir de agora ninguém... Quando vi algum presidente sendo impeachmentado e a acusação for atos de corrupção, a gente já vai saber que não é isso e a gente vai tentar entender o que de fato é. Porque se a Dilma tivesse encontrado no passado dela, né, algum envolvimento em alguma situação, né, algum conluio de corrupção, o processo tinha sido muito mais fácil. E, na verdade, eu acho que o fato de não conseguir se criminalizar a pessoa dela e ter que criminalizar a política fiscal esfacelou ainda mais as instituições, porque realmente ficou muito pouco convencível. Né? Eu acho que não é só a Lava Jato que gera, de fato, uma fragilização e um esfacelamento institucional, mas o processo de impeachment também. Né? Porque se, por exemplo, a Dilma tivesse sido pega, e Dilma estava dentro do serviço público a vida inteira. Então, eu sempre digo assim, gente, uma coisa que a gente não pode ter dúvida é da honestidade de Dilma. Porque, assim, com certeza eles devastaram a vida da mulher, sigilo fiscal, sigilo bancário. Eles não encontraram um Big Big, aquela mulher não roubou um Big Big. Porque se aquela mulher tivesse roubado um Big Big, eles tinham encontrado. Né? Então, de fato, ela é honesta.
E aí eles disseram, caramba, realmente a mulher não fez nada de errado, isso é uma praga, né? Isso é uma desgraça. Como é que a pessoa não faz nada de errado? Como é que é possível não fazer nada de legal? Como é que é possível isso? Como é que ela consegue isso, essa desgraçada? Então, a gente vai ter que encontrar um crime, gente. Aí, eles foram para a pauta fiscal. Né? E aí, como ficou muito mal feito, né? Aí isso gera também um esgaçamento do tecido institucional. E juntou com a Lava Jato, deu o samba do crioulo doido, e a gente está hoje nesse contexto que as instituições não estão funcionando. Né? Quem achar que as instituições estão funcionando, meu Deus do céu, realmente não está entendendo o que se passa. Né? Então, de fato, é um contexto, né, de insegurança jurídica, de risco jurídico, porque a gente fica naquele contexto que exatamente tudo pode acontecer. Né? Porque, de fato, as instituições, gente, não estão funcionando. A gente tem aí um arremedo, né, e aí, quando quando o Daniel falou essa questão, né, do trabalho de base, eu fico pensando, gente, como chegar no povo, né? Porque, assim, a gente sabe que uma parte do povão está na luta social, né? Mas a gente sabe que essa parte do povão que está dentro da luta social é estigmatizada. O próprio MST, por exemplo, se você vai conversar, por exemplo, com minha família, que é uma família de trabalhadores que ralam muito, que assim, tem uma vida extremamente dura, aquilo é um bando de baderneiro, aquilo é um bando de marginal. Então, como é que a gente chega no povo? Porque, de fato, nossa imprensa de massa é muito ruim. Hoje, nós já temos mídias alternativas que são maravilhosas, mas quantas pessoas chegam nelas? A gente tem muita coisa no YouTube maravilhosa. A gente tem o GGN, a gente tem o canal 247, a gente tem um monte de professor de várias áreas do conhecimento, com canal no YouTube, super orientando, orientando de forma muito, né, coerente. Mas, assim, como é que você chega no povão? Não é uma coisa fácil, né, de fazer. Eu vivo me perguntando isso, sobretudo depois da reforma trabalhista, que, de fato, enfraqueceu muito mais a luta sindical. Né? Quase que desmontou de uma vez a luta sindical. Então, como você chega no povão? Né? Eu não consigo chegar na minha família, gente. Eu não consigo dialogar dentro da minha família. Aí eu digo, como é que eu vou fazer alguma coisa? Porque todo mundo já sabe de tudo. Se você vai falar, é porque você estudou e você quer saber mais do que os outros. Ah, não é porque eu estudei que eu não sei, não. É assim. Como se em algum momento você estivesse colocando as disciplinas que você fez para dialogar, entendesse? Então, assim, como chegar no povo? Porque, gente, uma parte considerável do povo não sabe de fato o que se passa. Tem uma visão completamente troncha da história, de tudo. Se for orientado, vai mudar. Tem uma parte não, que realmente é só a gente ter que rezar, que não tem muito mais o que fazer. Mas tem uma parte que, sabendo direitinho do que é a coisa mesmo, muda. Entendeu? A senhora concorda comigo que essas pessoas que hoje são recusas à discussão da política, principalmente se você vai trazer um viés progressista de esquerda, chame como quiser, elas são fruto de uma construção política? Se elas são frutos de uma construção política, assim, para quem não está vendo o vídeo, porque no vídeo vai aparecer só a minha cara, a professora Águida fez assim, tá, gente? Elas são frutos do trabalho de base da direita, que, querendo ou não, é um tipo de trabalho. E daí a gente vai remeter aos processos pedagógicos de formação social do Brasil, né? Aí ver quais são os problemas de discussão político-social histórica que tem nas escolas, nas comunidades, e ver que isso vem lá da ditadura, de como a ideia de ensino foi construída para essas gerações. Então, quando a gente fala de política de base, que a gente precisa reeducar essas pessoas, que a gente precisa conversar com elas, religar essas pessoas com o sentimento social que é inerente delas, porque elas vivem aquelas realidades, a gente está falando de um processo a longo prazo, que vai passar por uma reforma no sistema de ensino, que vai passar por uma reforma das relações sindicais, que vai passar por uma reafirmação do poder e da necessidade de movimentos sociais como MST e MTST. Então, e esse é um trabalho que deveria ter sido feito
nos 12 anos de PT. Assim, ou pelo menos deveria ter sido solidificado. Porque esse trabalho existiu lá na época que o Lula foi candidato à presidência várias vezes e perdeu. Ele tinha um apoio popular muito forte, ele tinha uma conexão com o povo muito forte, ele sabia fazer aquela política de base. Quem estava com ele também sabia fazer. Então, onde estão essas pessoas? Onde está esse processo? É isso que eu ponho em xeque. Por que abandonar esse processo depois que você chega no topo da estrutura de poder, que é o chefe do executivo? Que não é o topo da estrutura, porque a gente sabe que tudo que ele faz remete ao Senado e à Câmara, mas, querendo ou não, é a representação máxima do Estado. Então, onde está esse processo? Onde se perdeu esse processo? Como reconstruir esse processo? É uma coisa que diariamente e a longo prazo precisa ser feita pelas pessoas que já construíram e pelas pessoas que querem construir. Porque esse processo não foi abandonado por quem é da direita, não por menos culminou no impeachment. E eu acredito que foi um processo galgado ali, desde de quando a Constituição de 88 começa a ser delapidada. Quando a gente chega... E o apogeu chegou quando nós tínhamos uma mulher na presidência. O que fica até mais fácil para essas pessoas levantarem discursos antipopulares. Mas a minha crítica é nesse sentido, professora, de por que esse processo foi perdido e por que esse processo não está sendo reconstruído. Eu acho que é uma crítica legítima, Daniel. Eu acho que houve mudança no sistema de educação, sim, né? Se obrigou a colocar nos currículos escolares a discussão, né, sobre toda a questão africana no Brasil, a influência. A gente passou a discutir de forma muito menos rasa a questão do indígena e a questão do negro nessa reforma que houve justamente no governo, acho que foi, não sei se foi o final do de Lula ou o primeiro da Dilma. Eu acho que foi um passo importante, sim. Eu concordo com você, eu acho que, sem dúvida, o próprio fato de encher a imprensa convencional de dinheiro, achando que isso faria a imprensa convencional virar amiga, foi um erro feio. Eu acho que depois o PT viu isso. Mas, assim, eu acho o seguinte, foi aquilo que eu falei antes, né? Eu acho que o PT governou com medo e teve uma questão também. Eu acho que isso é um assunto super complexo, sabe? Que a gente não esgota assim fácil. E não é difícil a gente conseguir, assim, ter um diagnóstico minimamente, assim, seguro mesmo. Eu acho que é uma coisa muito complexa. A gente tem que imaginar que o próprio governo do PT enfraqueceu a esquerda. Porque a gente sabe que uma parte da esquerda tomou ódio do PT, rompeu com o PT por achar que o PT virou, que o PT foi cooptado. Então, assim, o próprio enfraquecimento da esquerda jogou contra isso que você está defendendo, o próprio enfraquecimento da esquerda. E a gente sabe que a parte da esquerda que rompeu de forma legítima. Mas, em alguma medida, também não entendeu as regras de governar dentro de uma estrutura capitalista como a nossa. Uma estrutura que mistura um capitalismo... O pior que é a do capitalismo e o pior que é a do feudalismo está na estrutura de poder brasileira. Né? É um capitalismo junto com o feudalismo podre, triste. Né? Então, uma parte da esquerda rompe, em alguma medida, legitimamente, e outra, em alguma medida, por não entender ali. Quer dizer, hoje, coisas, eu me lembro, na época que até eu mesma relativizava e achava que avanços pequenininhos. Hoje é que eu vejo, gente, não era pequenininho, não, que avanços grandes. Que avanços grandes, sabe? Coisas que eu achei, meu Deus, só isso. Gente, vocês pensam que eu votei em Lula na reeleição? Eu fui uma daquelas que fiquei pé com ele, que disse, eu não voto nesse cara, porque o primeiro mandato de Lula foi um mandato muito timidozinho, muito, sabe, panos quentes com o mercado. Eu votei, foi meu único voto nulo. Foi no segundo turno, não teve nada a ver com mensalão, que eu sempre sei que essa bandeira da corrupção, isso aí é uma estupidez. Isso é uma estupidez. Né? Quem mais está dentro do Congresso com a bandeira da corrupção vai olhar, é quem é mais podre. Então, nunca foi um mensalão. O mensalão, eu sabia que aquilo era um jogo para tirar Lula do páreo. Mas, assim, Lula fez um primeiro mandato morninho. O segundo mandato dele é que foi melhor. Então, eu não votei em Lula na reeleição. Eu sempre digo, eu vivi uma relação de amor, ódio e amor com Lula.
Porque eu amava Lula e, assim, achava que ele era uma liderança política, de fato, né, fundamental para o nosso país. Depois disse, não, caramba, o cara ganha e faz um governo desse, e depois eu me fiz as pazes com ele de novo, porque eu entendi que o negócio é feio mesmo. Então, por exemplo, uma parte da esquerda queria que o governo do PT fizesse políticas que você só é capaz de fazer numa social-democracia muito robusta. Porque, de fato, por que uma parte importante do processo de inclusão teve que passar pelo mercado? Para que se conseguisse fazer, gente. Para que fosse possível fazer. Né? Então, por exemplo, o programa de moradia, vai encher os bolsos do mercado para dar casa ao povo. E aí, gente, se a gente só conseguisse for assim, porque a estrutura de poder não permite mais do que isso. Então, assim, eu acho que é isso eu acho que depois de tudo que a história trouxe, eu acho que já era para ter sido pacificado, sabe? Porque, assim, muita coisa que a esquerda desprezou, só isso não é nada. Agora que a gente está vendo que não era só isso não, viu? Era muita coisa. Era muita coisa. E é nesse sentido que eu revi posições minhas. Revi muitas, revisei várias. Eu estava no GAS no primeiro mandato de Lula, e a tutora do PT era Gelfa. Gente, nada prestava. Tudo era ruim. Depois eu até fiquei me sentindo culpada. Eu digo, meu Deus, será que aqueles meninos daquela época do GAS agora estão tudo contra o PT, vão votar tudo em Bolsonaro? Senhor, vou pro inferno. Pensei que tinha uma cadeira reservada para mim queimar lá no foguinho lá. Porque, gente, nada prestava. Vocês sabem que Gelfa era marxista. Estava dentro de uma condição de privilégio. Tinha uma vida material confortável, mas era, né, anticapitalista, anti tudo. E assim, gente, nada prestava. Então, eu acho assim, de repente, eu não sei qual é a pedagogia que essa fase vai deixar, sabe? Eu não sei. Porque aquela impressão de que não foi tão pouco quanto pareceu, hoje para mim é muito claro. Hoje para mim é muito claro. Pode falar, Rafa. Então, aí outro ponto, né, que apresenta do processo também, outro argumento que foi extremamente usado na época para perpetuar o golpe parlamentarista foi a de uma péssima direção superior da administração federal. Ou seja, era aquela questão de que estava tendo improbidade da administração, e isso decorria como crime de responsabilidade. O José Cardoso, ele fala muito bem. Quando você tem esse argumento de que está tendo uma má administração, você resolve isso no próximo pleito eleitoral, falando, não, você vai no palanque político falando, não, o político tal, prometeu isso, e teve uma péssima direção superior da administração federal. Beleza, você faz isso. Mas você abrir um processo de impeachment que tenha essa retórica como uma das principais, porque era o que era mais defendido, já mostra a característica central desse processo, que é a característica de retirar direitos do paciente do processo e instaurar um ambiente de estabilidade, instaurar um ambiente de total estabilidade, porque a gente lembra, a crise política foi que gerou a crise econômica. Então, essa estabilidade gerada pelo... Óbvio, tem a questão exterior também, que isso não dá para se considerar. Mas a crise política foi um dos principais fatores que culminou no que culminou. Então, no final do filme,
mostra o resultado do processo, né, que é a entrada de um plano de governo de privatizações, um plano de governo de uma tal responsabilidade fiscal que não é responsável com o povo. Então, fica evidente, após a reforma trabalhista, todo mundo lembra aquela imagem emblemática do Vale do Anhangabaú, aquelas filas gigantescas do pessoal procurando trabalho. Ou seja, é óbvio que a reforma trabalhista ela vem e pressiona a ponta, pressiona o trabalhador. Não existe um diálogo. Eles falam a gente vai abrir para um diálogo entre trabalhador e empresário. Não existe esse diálogo, nunca existiu e a reforma não trouxe isso. Então sempre existiu um processo de legitimação do impeachment, falando que, não, a gente está observando o rito, então não é um golpe. Mas é exatamente isso que eles fizeram. Eles observaram o rito para trazer a aparência de uma legitimidade para tudo aquilo. O que não tinha, porque a gente observa agora o que a gente está abstraído, né, do contexto. Quando a gente está abstraído do contexto, a gente consegue ver claramente que foi aparência. O processo, ele é tosco, ele é limitado, ele é incongruente com o que aconteceu. Então, fica claro tudo isso. E o resultado do processo é o que a gente está tendo até hoje. E essa polarização toda. Dani, a gente já está perto de terminar. Se quiser sair, não tem problema não. Eu acho que, de fato, a gente fez uma discussão, né, excelente. Eu penso, sabe, gente, olhando bem para a história, que Bolsonaro e não é, ao mesmo tempo, um acidente de percurso. No sentido que você faz o impeachment da forma que você fez, num contexto de crise política e institucional muito profunda, é o que Eduardo diz, né? E num contexto de piora das condições sociais e econômicas do povo. Então, é o que Eduardo diz, né? A galera faz tudo isso achando que tem o controle da situação. E aí, quando o Bolsonaro entra na equação, a galera meio que, caramba, a gente não contava com isso. Não contávamos com isso, porque na cabeça dos caras, era certo que o Alckmin ia ganhar. Eu não sei baseado em que, gente, evidência. Mas na cabeça dos caras era o certo. Só que a grande questão é que quando chega às vias de fato e Bolsonaro é o único único personagem político com voto na urna que vai botar ponto para o futuro, para frente, e a galera diz, não tem tu, vai tu mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Porque não era o candidato dos caras. Não era. Ele virou o candidato dos caras. Aí, de fato, os caras deixaram, né? Os caras tiveram que perder aquela aparência como é que a gente pode dizer, né? Aquela aparência de fineza. Eles tiveram que se expor. Porque apoiar uma figura como Bolsonaro não adianta agora querer ser o democrata fino, gentil. Né? Eles pagaram preço por isso. Mas vejam que eles seguem dispostos a pagar esse preço. Não sei se vocês estão vendo. Era o Alckmin, né? A galera era o Alckmin, né? A figura. Eu não sei porque eu já ouvi dizer que o apelido dele é Picolé de Chuchu. Não sei porque botaram esse apelido nele. Mas era ele, né? E aí o Alckmin... Porque ele é sem graça, ele é genérico. Gente, eu acho tão injusto com o Chuchu, gente. Chuchu é legal. Então, vejam, Chuchu é legal. Chuchu não faz mal a ninguém. Então, vejam. Vejam que eles estão nessa insistência de terceira via. Pode ser até que eles ainda... Eu acho que talvez até abril do ano que vem, eles ainda levem isso. Mas, gente, o que é que está em jogo aponta para o futuro, gente? É só isso. Eles vão jogar a campanha toda na pauta dos costumes. A campanha vai ser toda nisso. Se, de fato, o Bolsonaro for o candidato, pelo jeito, se terceira via não rolar, o candidato dos caras é Bolsonaro, gente. Surpreendentemente. Então, a gente vê como nossas elites não têm nenhum tipo de, de empatia com o povo.
Zero. Qualquer discurso fora disso é hipocrisia. Não há nenhum tipo de olhar minimamente mais coletivo. Porque eles não abrem mão da ponte para o futuro, e é isso que está em questão. E quando o Temer veio dia 7 apagar o incêndio, o que estava em jogo era a ponte para o futuro, gente. Quando o Temer apareceu dia 7, o que estava em jogo era isso. É muito sério, né? É muito sério tudo o que aconteceu. Ainda bem que a gente está num momento histórico que a gente pode pelo menos registrar isso, né? Registrar e muito bem registrado, né? Muito bem registrado, diga-se de passagem. Pode falar, Rafa. Acho que essa questão PSDB e Bolsonaro, ela lembra muito a questão PMDB e Collor. Porque o Collor, ele tenta fazer uma chapa com o Dr. Ulisses para sair com o MDB. Só que o Dr. Ulisses fala, não, isso é uma porcaria. Tem até a frase, ele fala pro Collor, cresça e apareça, falando, você não é nada, cara, você não vai fazer chapa comigo. Lembrando que o Dr. Ulisses, né, era o grande expoente da época. E o que acontece? Ele sai, né, faz a sua candidatura com o partido minúsculo dele e ganha fazendo uma propaganda, um marketing muito forte. O Bolsonaro e o PSDB ele volta, né, achando que o Alckmin ia vir com força com o sistema eleitoral dele de São Paulo, e quem conhece São Paulo conhece o que o Alckmin fez, né? Mas eles acabam ignorando, porque o Bolsonaro antes ele era considerado como um louco, um limitado, um cara que não estava alinhado ao sistema eleitoral, porque o sistema eleitoral naquela época até estava naquela duplicidade, PT e PSDB. Então, ou o PT ganhava ou o PSDB ganhava. Então, eles falaram, não, esse cara não tá alheio a tudo isso. Então, eles desconsideram a questão da internet, desconsideram essa questão dele ter de conseguir criar um palanque, conseguir criar a sua minoria alienada que sempre o segue, né? Então, eles desconsideram tudo isso e depois, quando eles veem que o Bolsonaro tá no primeiro pelotão e provavelmente está com a maior aprovação, aí eles surfam, aí vem todo mundo junto, vem PSDB, DEM, todo mundo surfa com ele para pegar cargo, e agora, só agora, muito tempo depois, o presidente do PSDB vem falando que vai aprovar um impeachment e algo do tipo, e se junta ao Centrão, se junta à oposição, né? Mas é isso, todos os caras que estavam naquele no processo, o Aloysio Nunes, que era o senador de São Paulo do PSDB, o cara era o maior ladrão, ele roubou São Paulo, ele nem aparece mais, tanto por ser muito velho, tanto por ser condenado. O Aécio Neves, a gente conhece quem é o Aécio Neves. O Anastasia roubou Minas Gerais de faca na mão. Então, o PSDB, além dele perder o protagonismo que ele tinha politicamente, ele se submeteu a tudo isso achando que ia conseguir o poder, mas ele acabou que foi levado no processo também. O processo levou o PSDB porque, junto com a Lava Jato, todos os cabeças e os caciques do PSDB foram presos ou tiveram que pagar a pena. A gente já vai terminar, gente. Eu só queria registrar quando o Rafa saiu dizendo, né, fulano roubou, a gente tem que pensar assim, o poder econômico em cima dos parlamentares é muito forte, certo? A gente sabe que tem uma série de pautas que precisa passar no Congresso, né, e eu acho que as grandes empresas, né, tanto para passar pauta no Congresso, quanto para, nos esquemas de licitação, também ter facilidade, por uma série de motivos diversos que estão relacionados ao poder econômico, os parlamentares são muito pressionados a se corromperem.
E então eu acho que uma parte grande disso, uma grande parte desses parlamentares faz isso, porque, de um lado, eu acho que eles pensam assim, em caixa para as campanhas, e também porque eles têm sonhos materiais que, por mais que um salário de deputado seja bom e de senador, os sonhos materiais deles não cabem dentro desse salário, de ter muitas mansões, de comprar coisas muito caras. De fato, para realizar esses sonhos materiais, aquele salário mesmo muito bom não dá. Só que eu fico muito perplexa e muito indignada de só quem é julgado e vai para a cadeia são os parlamentares e todos os empresários metidos nesses esquemas todos. Eles nem aparecem. E é por isso que a narrativa de o Estado é ruim e o mercado é bom está aí. Está aí. Porque detrás de todo esquema de corrupção tem o mercado e tem o Estado junto. E os parlamentares, eles nem percebem o quanto eles são bestas, porque não são todos que vão para a cadeia, não, mas de vez em quando um se estrepa. E isso devia fazê-los até ter mais medinho. Porque, e se for eu que vou me estrepar? Né? Porque não é, por exemplo, não é o dono de um grande conglomerado que vai para a cadeia quando se descobre um esquema. A Lava Jato foi a exceção da exceção de pegar empresário e botar na cadeia. Exceção das exceções. Né? Então, assim, a gente eu acho que a gente tem que discutir corrupção de uma forma diferente. Eu acho que a gente não pode discutir corrupção falando só dos parlamentares. E a gente tem que entender que corrupção se combate com melhora da transparência, fortalecimento das instituições e fortalecimento da democracia. É só assim que a gente combate corrupção. Porque os regimes autoritários dão aquela impressão de que não tem corrupção, quando na verdade é o oposto, porque não tem transparência. Né? Então, é com transparência, fortalecimento das instituições e fortalecimento da democracia que a corrupção pode ser combatida. Né? Mas esse caráter estrutural e orgânico, por exemplo, você saiu citando aí, né? Fulano roubou São Paulo, Ciclano, agora vai ver quais empresários estavam nesses esquemas todos? Muitos. Porque tem muita coisa aí, é aquela coisa que eu falei, tem as pautas no Congresso, tem as licitações, né? E tem uma série de outras vantagens econômicas que os empresários estão pautando ali dentro de Brasília atrás disso. Né? Então, assim, de fato, um parlamentar que não tem nenhum tipo de conexão, né, com o povo, que não entende o que é a política, que não tem conexão com o seu povo, que não tem, de fato, não entrou ali naquele espaço pensando em melhorar a situação do país e do povo, é muito fácil se deslumbrar. Não tem como você comprar lancha com salário de deputado. Eu, pelo menos, acho que não tem, gente. Uma lancha deve ser bem cara, né? Então, assim, quando a ambição material é muito alta, né? Aí, né, meio que inevitavelmente, né, você vai achar que os fins justificam os meios. Né? Porque eu acho que o capitalismo vive de alimentar essas ilusões, né? O capitalismo vive um pouco disso. Acho que vocês viram, né, aquele cara da Evergrande, que adorava bens de luxo, tinha não sei quantos, né, lanchas, jatinhos, né? A galera vive em função disso. Né? Mas muito boa, gente, a discussão. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos lá daqui a pouco, só isso. Já tá bom, né? Vou tirar uma gravação aqui. Muito bom. Mais uma vez, Rafa, parabéns aí pela dica. Espero que mantenhamos o padrão na próxima. Né?